Eu tô ouvindo um zoom por aí, um monte de gente falar que o Porto de Santos está perto do colapso. O que está rolando? O que está acontecendo? Como é que pode ser melhorado o Porto de Santos, o maior porto da América Latina? Nessa aula aqui de opinião, por favor, é opinião, vocês vão entender o que talvez tenha de saída para esse tipo de problema logístico aqui no Brasil. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! E você que está precisando melhorar as suas exportações, você que quer dar o primeiro passo para começar a exportar o seu produto, ou você que já exporta e está perdido e perdida em como fazer para melhorar as coisas, adaptar o seu produto e tudo mais, se eu falar para vocês que o nosso parceiro, o grande Nicola Minervini, nosso parceiro aqui do canal, ele dá essa assessoria, essa consultoria para você. Com algumas perguntas, ele vai gerar um diagnóstico para sua empresa, para você conseguir exportar, ver os pontos de erro ou pontos a melhorar para sua empresa. Interessado, interessada? Então vai aqui embaixo, eu estou colocando o link do seu Nicola. Aqui no LinkedIn, procura por ele, fala que é indicação minha, Thiago Pagano do canal Como é que Faz, que eu tenho certeza que ele vai dar toda uma atenção para vocês. Solta essa vinheta, faz isso pela sua empresa e vamos para o próximo vídeo. Vamos nessa, estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Nesse caminho eu estou levado o Comex que por vocês. A gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais alto. Gente, eu moro em São Paulo, a maior cidade da América Latina, a cidade que mais produz, etc, como muita gente já ouviu falar disso. E perto de mim tem o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E muita gente tem falado que o Porto de Santos está entrando em colapso. É colapso logístico, é colapso de armazenagem, colapso. Literalmente. E muitas dessas situações acontecem por questões nossas, inclusive. Vou voltar uns pontos atrás para vocês entenderem que esse vídeo é um vídeo de opinião, não é um vídeo de informações, como é que eu posso dizer, jornalísticas. É isso. É um vídeo de opinião. Lá atrás a gente teve um papo com o especialista com o Marcel Vilches, aula aqui em cima sobre isso. Muito interessante. E ele fala uma coisa que é bem legal e ficou na minha cabeça, tatuado aqui. Colapso logístico em Santos. Santos é uma cidade antiga, aqui da Baixada Santista, onde não tinha estrutura para caminhões circularem. Normal. A cidade começou a crescer e o porto ali, estabilizado, colocado, ele também começou a crescer. Só que o que acontece? O porto, ele hoje faz parte de um complexo entre Santos e Guarujá. Margem direita, margem esquerda, que eu vou colocar inclusive agora aqui para vocês verem. Que eu sempre falo da margem esquerda e margem direita. Ok? Beleza. O ponto aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que na margem esquerda e na margem direita tem vários armazéns alfandegados. Todos os armazéns ou de gestão pública ou gestão privada. Na grande maioria, 90%, acho que 99% dele são gestões privadas. Qual que é o ponto que eu quero voltar aqui para mim? Qual que é o ponto que eu quero dizer agora? Se você tem armazéns alfandegados na margem esquerda, na margem direita, você precisa de janela de carregamento para conseguir mandar o teu caminhão lá, pegar a carga e subir. Certo? Ok. Mas vamos dizer que o porto está abarrotado, que os armazéns estão abarrotados de carga. Como é que você vai conseguir janela? Não consegue. O Marcel aqui, ele deu uma aula muito legal. Ele falou, a gente consegue remover essa carga por nós mesmos, lá para um armazém nas estradas e tudo mais. Um desafogo. Você vai desafogar o armazém, o Bandeirantes no caso.
Mas isso também é do restante. E qual que é o grande problema aqui? O Porto de Santos é um porto público, enquanto os armazéns são privados ou privatizados. Eu não estou querendo dizer absolutamente nada, não é viés político nenhum. Mas, na minha visão, Thiago Pagano, canal Como é que faço, o porto tem que ser privatizado. Por quê? Eu estou colocando tudo aqui do lado. Gente, privatizando o porto, uma empresa cuidando do porto, como existe no porto de Itajaí, no porto de Navegantes, no porto de Itapuá, as coisas são muito mais simplificadas. É uma empresa que está cuidando do porto. É uma empresa que está fazendo a gestão do porto. Por exemplo, Porto de Navegantes, Porto Nave está cuidando. Porto de Itajaí, JBS. Vocês entendem que tem todas as empresas cuidando desses portos. E os portos estão expandindo. Qual que é o ponto aqui? Além disso, de gestão de porto, para alguma empresa privada, privatização, nós temos também o caos dentro da cidade, onde as ruas estão mais estreitas e caminhões maiores. Por exemplo, eu estive em Santos faz o que? Um ano, mais ou menos. Eu fui lá para visitar uma carga, aula aqui em cima sobre isso, que foi bem legal, inclusive. E você vê que disputar espaço entre caminhões com você entrando é quase impossível. Que muitas empresas estão sendo colocadas de lado em cidades como Cubatão, como São Vicente e tudo mais que fazem parte do complexo Santos Guarujá. Qual que é a estratégia para isso? Ah, Thiago, putz, mas tá impossível morar em Santos. E isso é reclamação das pessoas que moram lá embaixo, que moram lá em Santos. Se é impossível morar por conta de caminhões, etc., que circula a cidade o tempo todo, imagina você que mora por lá. Ah, mas o governador de São Paulo criou e vai criar um túnel entre Santos e Guarujá. Show de bola, ótimo, mas isso vai ficar pronto daqui a um tempo. Não é para já. O que eu acho, gente? Um pouco de meia culpa, um pouco de responsabilidade de você, importador. Como assim, Thiago? Como é que o importador tem um pouco de responsabilidade nisso? É óbvio. Você, importador, que trouxe lá o seu container. Vou pegar aqui o meu containerzinho bonitinho, só para vocês entenderem. Tá aqui o meu container. Lembra que um navio tem uma base, mais ou menos, uma média de 5 a 7 mil containers. Trouxe o seu container. E ele demorou pra caramba, entrou em armazém alfandegado, aula aqui em cima sobre armazéns. Entrou no armazém e está lá. Está lá, está lá, está lá. Não é desovado por nada. E teve demorra, aula aqui em cima sobre isso. A responsabilidade é sua, importador. É sua que está com a carga dentro do armazém alfandegado, não deixando outras cargas entrarem. Você vive um colapso por conta da responsabilidade dos importadores que deixam containers lá dentro, que não respeitam os tempos de embarque, não respeitam os tempos de free time, não respeitam os tempos de coleta de carga. Gente, o caos é causado por todos. Não é só pela transportadora que quer um melhor trabalho, que quer janela de carregamento, aula aqui em cima sobre janelas, mas também por nós importadores, por nós exportadores que não respeitamos os espaços. Ah, mas o meu navio vai chegar daqui 10 dias. Por que eu já vou mandar container para lá? Para com isso. Está com medo de não dar tempo? Coloca em algum local alfandegado, não alfandegado, mas perto. Vou dar um exemplo, como resolver alguma coisa do tipo. Eu tive uma carga recentemente, faz um ano e pouco, que foi inclusive essa que eu fui visitar o porto, um local não alfandegado, mas um armazém. Gente, essa carga ia ser carregada e mandada para Cuba. Cuba, difícil de tratar e tudo mais. E eram açúcares. Açúcar cristal normal que você tem na sua cozinha. Qual que foi a saída? Trouxe essa carga para um armazém em Cubatão, perto de Santos. No dia que abriu a janela de carregamento, foi lá, pegou o container, trouxe para cá, carregou o container e mandou embora. Um dia estava carregando, no outro dia estava entregue a carga e foi. É trabalhar com estratégia. Ah, mas já como é que isso faz diferença para todo o mercado? Pensar o seguinte,
Gente, se outros portos conseguem desembaraçar carga dentro de porto, como acontece em Navegantes, como acontece em Itapuã e etc., por que o Porto de Santos não? Por que a carga tem que entrar num armazém alfandegado e ficar lá e desembaraçar lá? Está explicado. Por que essa velocidade acontece? Porque essas empresas cuidam de portos privatizados. Porto de Imbituba, que vai ser a mesma coisa. São Francisco do Sul, mais pra frente. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Santa Catarina, eu não estou puxando sardinha para ninguém, mas Santa Catarina está dando um banho, uma aula referente ao Porto de Santos. Por quê? Você tira da gestão pública um porto, coloca na mão de uma empresa que vai cuidar daquilo e vai atualizar o porto em si, acabou o assunto. É ganho vindo para o Estado. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte também. Gente, o Porto de Santos está abarrotado de carga e ninguém consegue entrar e sair. Então é responsabilidade de nós, importadores, exportadores, sim, mover a carga o mais rápido possível. Ah, mas Thiago, não tem janela de carregamento. Você me desculpa. Janela de carregamento não tem porque teve algum importador que não tomou conhecimento da carga que está lá dentro. Ou então tem importador desesperado para pegar a carga hoje e não respeitou os tempos. Gente, eu sei que um tal da fábrica vai parar, ou então vamos acelerar navio, ou então outras piadinhas internas que a gente ouve sobre como é que isso acontece, principalmente no Porto de Santos. Respeitar os tempos. Ah, mas como assim, Thiago? Explico para vocês. Chegou meu container, tá aqui, bonitinho, pequenininho. Chegou, entrou no armazém alfandegado, eu registrei a DI, que daqui a pouco vai ser do INPE, registrei a DI, deu canal verde, lá aqui em cima os canais, deu canal verde, que show de bola. Quanto tempo eu posso pegar a carga? Olha, vai ser pago o CMS, vai ser pago mania mercante, vai ser pago a armazenagem, e aí sim eu consigo mandar um caminhão buscar a carga, um caminhão que esteja autorizado a entrar em zona primária. Sempre falei que o caminho é esse. O ponto aqui é o seguinte, gente. Chega, vai, faz e não sei o que tal e não tem janela. Por que não tem janela? Porque os armazéns alfandegados estão abarrotados e não tem espaço para ter janela. Então vocês estão entendendo que tem um ciclo aqui. Entrada de carga, carga que não é desovada, carga que é isso. É um ciclo aqui que nunca tem fim. Ah, mas como é que eu vou punir o outro importador porque ele não fez o trabalho dele? Não tem como. Gente, eu quando estive há muitos anos atrás no Porto de Santos, muitos anos mesmo, faz uns 10 anos que eu estive lá, num armazém alfandegado, eu vi vários contêineres, mas vários contêineres. E eu lembro de perguntar para a pessoa, nossa, esses contêineres chegaram quando? Semana passada? Não, faz mais de ano que está aqui. Porque o importador não moveu a carga dele, está ocupando espaço. Já se perdeu no tempo e a carga deu perdimento. Olha aqui em cima sobre isso. Só que o custo também é do importador. Por mais que a carga esteja em perdimento, o custo ali, o container ali, que não é desovado por nada nessa vida, está lá. Ocupando espaço, não tem janela. É um caos. E esse caos é de responsabilidade de todos. Das importadoras, das exportadoras, das transportadoras, dos agentes de carga, das tradings, todo mundo que opera por Santos e também dos portos e armazéns alfandegados. Do Porto de Santos, porque ele não tem mais para onde expandir, não tem, esquece. E dos armazéns alfandegados que muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma verdade, mas muitas vezes querem alguma coisa para justificar a carga lá dentro. Não procuram negociar a armazenagem de portos, do container, aliás. Como é que fica? Não fica. Então vamos pensar o seguinte, gente. É uma aula polêmica. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte. Existem saídas para
Porto de Santos ser melhorado, para o caos logístico não existir mais, para a coisa toda voltar ao normal, o porto voltar a respirar. Mas vocês têm que entender uma coisa também. Não é a sua transportadora que desesperadamente está ouvindo a sua reclamação que não tem janela, que não está fazendo nada. Ela é munida de informações. É o armazém alfandegado que não tem janela ou não tem por onde puxar essa carga. Porque o porto não trouxe isso, porque, enfim, estou querendo dizer o seguinte: quais as saídas que eu vejo por aqui? Eu, Thiago Pagano. Privatização do porto já, imediatamente. Normalização de janelas de carregamento imediatamente. Desova de contêineres antigos. Estou anotando tudo aqui do lado. Desova de contêineres antigos. Devolução de contêineres antigos. Carga que lá está ter velocidade, agilidade em questões de perdimento. Tem uma série de coisas aqui a serem trabalhadas. E além disso, os armazéns alfandegados também ajudarem com tudo isso. Armazém alfandegado, você também é responsável. Transportadora, você também é responsável. E um ponto muito interessante para evitar o caos. Gente, por Deus, façam isso. Transportadoras, não adianta você colocar o teu caminhão, o teu motorista esperando na frente do armazém alfandegado, da janela. Olha o trânsito que vocês estão fazendo. Quando você tiver a janela, por mais que o importador esteja te enchendo o saco, literalmente, olha, precisa da minha carga, olha, vai para a fábrica, olha isso, olha aquilo outro, não adianta você mandar o caminhão ficar na frente 1, 2, 3 dias do armazém alfandegado. Quando você tiver janela de carregamento, manda. Tenta fazer algo plausível. Sim, o caos logístico em Santos é de responsabilidade nossa também. Então vamos tentar entender. Importador, você está com problemas porque vai parar a fábrica? Faça a importação antes. Embarque essa carga antes. Tenha tempo de trabalhar essa carga. Eu sempre falo que estratégia de importação é algo importante. Agente de carga, vamos acelerar, não o navio, pelo amor de Deus, mas vamos acelerar essa importação. Se o seu cliente te contratou para você trazer essa carga para a semana que vem, esteja com um booking feito antes. É um trabalho seu com o trabalho do importador. Despachante aduaneiro, não perde tempo. Tá com o numerário pago, tá com o dinheiro pago em conta, já faz o desembaraço da carga. Já entra com isso, já vai se movimentando. Armazém alfandegado, ajuda. Se tem documentação, eu estou colocando o mundo ideal, gente, mas se tem documentação pronta em mãos, nota fiscal, DI, CI e outros documentos, BL frente e verso colorido, muito importante, em mãos, libera. Manda a janela de carregamento. Vocês entendem que é um emaranhado de coisas que ajudam e atrapalham a logística em Santos. Eu acho que eu estou falando demais aqui. Muita gente não vai gostar desse vídeo. Mas a grande verdade é essa. Se agir com velocidade, agilidade, todo mundo fazer o seu trabalho da melhor forma possível, a engrenagem do Comex vai funcionar. Então sim, é de responsabilidade nossa, sim. E um ponto muito importante, que inclusive eu dei aula aqui em cima, devolução. Devolução do container também tem que ser feito perfeitamente. Se a janela de carregamento está para sábado às 2 da tarde, esteja lá às 10 para as 2. Devolva esse container no local certo. Segue a vida. Entendam que todo esse caos logístico em Santos, realmente, Santos não tem para onde expandir. Já pegou o Guarujá e eu acredito que se um dia for privatizado, vai pegar outras cidades ali e fazer o complexo maior ainda. Eu acho legal. Mas vai adiantar a gente aumentar Santos e o caos logístico continuar? Não. Isso é responsabilidade
nossa também. Entendam isso. Me joguem pedra, por favor, mas eu tô aqui para ajudar todo mundo a pensar fora da caixinha, fora do quadrado, tá bom? Gente, eu sei que muita gente vai me jogar pedra por conta dessa aula, mas é uma aula muito importante que eu toco num ponto de dor complicado aqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que se faz é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu tô caminho das pedras sempre. Todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiros de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que se faz em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça estou ali para esclarecer suas dúvidas. Quadro novo, no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que se faz. Todo dia um texto curtinho, rapidinho, para a gente falar sobre Comex, de bastidor. Bem interessante. Mas aliás, gente, já pediu like? Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo justifique e jogue para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando ver por que a carga dele não sai de Santos de jeito nenhum. Entenda que essa é uma questão de estratégia, problemas em Santos, caos logístico e também de infraestrutura, em estradas e tudo mais. E sim, isso também é um grande ponto. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Não quero, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.